Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que muda tudo na fé cristã. Ser cristão não é só pensar no destino, sabe? É sobre uma missão que já começou. Muitas vezes a gente ouve falar da fé como se fosse um tipo de passaporte para o céu, né? Uma garantia para o que acontece depois. Mas peraí, será que é só isso mesmo? Será que a vida cristã se resume a ficar esperando o fim da jornada? A resposta, na verdade, é um grande não. A conversão não é o ponto final, é o ponto de partida. É o começo de uma missão incrível que acontece bem aqui e agora, no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Quando se fala em salvação, não é só sobre um futuro seguro, é sobre uma transformação, sobre ganhar uma identidade totalmente nova e, com ela, um propósito de vida. E aqui está o ponto-chave. A salvação tem duas direções. A gente foi salvo de alguma coisa, claro, do pecado, da morte. Mas, e isso é o mais importante, a gente foi salvo para alguma coisa, para fazer parte da missão de Deus no mundo. Não somos só espectadores, somos parte da equipe. E essa missão não é uma sugestão, né? É um chamado muito claro que a gente conhece como a Grande Comissão. É uma instrução direta para levar essa mensagem, para ensinar, para fazer discípulos, começando exatamente de onde a gente está. Ok, mas que mensagem é essa que precisa ser levada? Para entender a missão, a gente precisa entender o que a Bíblia realmente quer dizer com evangelho. Vamos ver como essa ideia se desenrola. A palavra evangelho literalmente significa boa notícia. E que notícia? É o anúncio de que o reino de Deus, um reino de justiça e amor, meio que invadiu o nosso mundo através de Jesus. Não é só um plano de salvação para cada um. É um evento que vira a chave da história. Agora, o legal de olhar para esse slide é ver como o evangelho se encaixa na grande história da Bíblia. Tudo começa com a criação, um mundo bom, depois vem a rebelião que bagunçou tudo, aí a redenção com Jesus vindo nos resgatar e, por fim, a renovação de todas as coisas, que ele já começou. A nossa missão está bem no meio dessa história de restauração. As próprias palavras de Jesus confirmam isso. Ele não estava falando de um conceito abstrato, mas de algo que estava acontecendo, a chegada do reino. O convite era para acreditar nessa boa notícia e, bom, reajustar a vida com base nessa nova realidade. Certo, já entendemos a mensagem. Agora, de quem é essa missão? Uma das maiores ciladas é pensar nisso de um jeito muito individualista. A verdade é que Deus não está só salvando pessoas aqui e ali de forma isolada. Ele está construindo uma comunidade, um povo, uma família que tem um propósito em comum. A missão é da igreja como um todo. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito fantástico. A gente sai da pergunta qual o plano para a minha vida e passa a pensar qual é o propósito do povo de Deus. É como uma orquestra. Cada músico tem seu instrumento, sua partitura, mas o que importa de verdade é a música que eles tocam juntos, para a glória do maestro. Os nossos dons servem a esse propósito maior, unificado. E a Bíblia bate nessa tecla da identidade coletiva. Termos como raça eleita, nação santa, povo, tudo isso mostra que fomos chamados para algo bem maior que as nossas histórias individuais. Somos um corpo só, com uma missão em comum: anunciar as grandezas de Deus. Ok, tudo isso é bem inspirador, mas e na prática? Como isso funciona na segunda-feira de manhã, sabe? Vamos ver como aplicar tudo isso. Acho que a melhor imagem para nossa missão no dia a dia é a de um embaixador. O embaixador não se representa, né? Ele fala e age em nome do seu país. Da mesma forma, nós representamos o reino de Cristo aqui na Terra. E como a gente faz isso? Primeiro, com as nossas ações. O jeito que a gente trabalha, trata os vizinhos, busca por justiça, tudo isso deve dar um gostinho de como é o reino de Deus. Segundo, com as nossas palavras, explicando com carinho a razão da nossa esperança. E terceiro, com o nosso serviço, mostrando o amor de Cristo de um jeito bem prático, bem real. Então, chegamos ao final e a ideia central é realmente poderosa. A vida cristã não é para ser pequena, nem focada só na gente. A vida de cada pessoa que se junta a essa missão ganha um propósito extraordinário. É fazer parte do maior projeto da história, a restauração do mundo por meio de Jesus. Não é sobre nós, sabe? É sobre Deus e a glória dele. Então, o desafio que fica é este. Que tal começar a se enxergar como um missionário no próprio cotidiano? No trabalho, em casa, na faculdade?
E a pergunta para a gente refletir é: para quem é possível demonstrar o amor do reino com uma ação ou uma palavra hoje mesmo?